They burn these individuals in a 55-gallon drum using diesel because diesel burns slower. They've had people's heads thrown into a disco. When you have plastic bags on the backdrop, you know something's gonna happen. You know that they don't want to stain something. They've put them in acid and watched their bodies deteriorate. They have fed them to wild. Hundreds demanding justice for yet another woman killed in Mexico. 88 contados en lo que va del año del 2022. Nosotras contabilizamos 88 feminicidios aquí en Morelos. Eu garanto a você, não vá atrás desses vídeos. Podem prejudicar sua saúde mental. E eu já aviso, são vídeos horríveis. Pule os próximos minutos se não quiser ouvir. Está claro que o vídeo Quero Água foi feito por Fabian Morales e seus capangas. No vídeo, os palhaços do CJND sequestram um membro do cartel rival, provavelmente um ex-membro do La Família. A vítima nunca foi identificada, pois o vídeo começa com o rosto virado. Um vídeo de 30 segundos mostra um homem a centímetros da morte, após os palhaços removerem toda a sua pele do rosto e de partes do corpo. Mas essa não é a única parte horrível do vídeo. Tem algo que mostra a real maldade de Morales e sua gangue, quando provocam a vítima, zombando dele e rindo de sua dor. Em certo ponto, os homens continuaram perguntando se ele queria água, mas imagine ter uma conversa com alguém que não tem um rosto, e sim uma máscara de um palhaço. O homem geme de dor, e é bem claro que ele só quer morrer, mas os palhaços continuam zombando dele, mantendo-o vivo pelo maior tempo possível. A voz dele é rouca e fraca, mas isso só diverte os palhaços. Ver uma cena como essa em um filme de terror pode ser suficiente para causar noites sem dormir e até ataques de ansiedade. É difícil compreender como um grupo de pessoas pode fazer isso com outro ser humano. Estar a centímetros disso e rir disso. Quantas coisas tem que dar errado na sua vida para acabar desse jeito? E pensar que Fabian Morales e seus capangas foram bebês um dia. Você pode imaginar a violência que testemunharam ou até sofreram antes de se tornarem os monstros psicopatas que se tornaram? Acho que nenhum animal faria isso. Animais vão atrás de comida para sobreviver, mas o CJND e seus soldados fazem por prazer. O CJND faz da violência um meio para o fim. E na era em que podemos compartilhar e assistir praticamente qualquer coisa online, isso está se tornando ainda mais perigoso. A violência se espalha facilmente. Mais uma vez, por favor, não procure por este vídeo ou outros vídeos postados pelo CJND. Quando impérios de drogas colidem, inocentes se tornam peças na batalha sangrenta por dinheiro e poder. As imagens eram chocantes, mesmo para aqueles acostumados à violência dos cartéis. Dois homens amarrados e amordaçados, submetendo-se ao seu destino infeliz no meio das colinas. Sua história desconhecida estava prestes a terminar em uma dor inimaginável nas mãos dos pistoleiros dos Los Viagras. Logo, as cenas gráficas de tortura e morte se espalhariam viralmente, sem contexto, deixando inúmeras perguntas sem respostas sobre esse crime horrível. Em 2018, surgiu um vídeo horrível mostrando a tortura gráfica e a execução de um pai e um filho nas mãos de um cartel de drogas mexicano. A filmagem chocante mostra os reféns passando por minutos inimagináveis de violência intensa, que levam às suas mortes infelizes. Este vídeo traumático, intitulado Guerreiro Fleury, oferece um vislumbre rápido das partes duras e cruéis do México, onde os cartéis lutam por dinheiro e poder. Alerta: a partir de agora vou falar de coisas extremamente gráficas e arrepiantes. Se você tem problema com esse tipo de vídeo, recomendo que saia agora, ou seja corajoso o suficiente para escutar. O primeiro clipe do vídeo mostra o início da experiência aterrorizante das vítimas. Eles estão sentados no chão, amarrados com as mãos nas costas e bocas envoltas em panos brancos, enquanto os membros impiedosos do cartel ficam de pé sobre eles. Os membros começam a tortura batendo brutalmente no pai com uma grande vara de madeira, atingindo continuamente seu corpo como punição, enquanto seu filho observa, já machucado e espancado. As coisas tomam um rumo ainda mais sombrio quando um dos membros do cartel
corta repentinamente a cabeça do pai na frente do filho, usando uma pequena faca semelhante a um estilete. O atacante força a cabeça do pai para trás e, sem mostrar misericórdia, corta seu pescoço com a lâmina pequena na frente do filho indefeso. O sangue espirra no torso do filho, enquanto a cabeça separada do pai é jogada na terra. O filho reage instantaneamente com gritos suaves e choros de dor, chocado ao testemunhar a morte de seu pai. No entanto, o pai não resistiu e nem lutou enquanto era morto, parecendo aceitar seu destino duro, embora seja altamente possível que as drogas e o trauma tenham influenciado tal aceitação da morte. Com o pai morto, os criminosos sádicos voltam suas atenções para o filho aterrorizado. Os agressores claramente queriam maximizar seu sofrimento, arrastando sua tortura como puro entretenimento, em vez de matá-lo rapidamente como fizeram com seu pai. Eles começam a cortar lentamente a pele de seu peito e abdômen, usando facas, sem nenhum cuidado, removendo camada após camada de pele encharcada de sangue, eventualmente mostrando o tecido muscular e os órgãos internos para a câmera. O jovem tenta se proteger, cruzando os braços ao redor do peito, mas a gangue implacável continua seu ataque, até que suas costelas, pulmões e corações pulsantes estejam expostos. Em intensa dor e perdendo sangue, a vítima implora por perdão, enquanto seus agressores continuam sem misericórdia. Finalmente, após remover o coração ainda batendo, eles terminam seu ritual horrível, cortando contra o corpo morto deixado cruelmente exibido. A cena final revela o terrível desfecho dessas mortes, com 2 corpos mortos deixados lado a lado em uma lona manchada de sangue, com uma marcação arrepiante. Os assassinos enviam ameaças de morte aos parentes próximos das vítimas, jurando que isso era apenas o começo. Seus insultos enfatizam a brutalidade contínua que os cartéis usam para controlar as áreas rurais do México, com uma atmosfera de medo. Este ato frio destaca a natureza dos cartéis em intimidar rivais e civis através da violência gráfica, como cada ato brutal documentado em filme. A humanidade das vítimas é ainda mais enfraquecida, tornando-se adereços no teatro de terror do cartel, reduzidos a gemidos e manchas de sangue, quando suas vidas são finalmente tiradas. Enquanto suas identidades e histórias permaneçam um mistério, seus momentos finais dolorosos são agora lembrados para sempre online, para que o mundo veja. A localização suposta dos assassinatos foi em Guerrero, um dos estados mais problemáticos do México. Lá, os infames cartéis, Guerreiros Unidos e Los Viagras lutam pelo controle da produção de heroína e rotas de tráfico. Guerrero é o maior produtor de papoula de ópio do país, com áreas montanhosas remotas, perfeitas para as plantações escondidas. Movimentar drogas da Sierra Madre del Sul pelo México e atravessar a fronteira para o mercado de narcótico dos Estados Unidos fez Guerrero um campo de batalha para o crime organizado. Os cartéis procuram dominância e vingança com violência constante, enquanto os civis ficam impotentes no meio disso. Para aqueles que estudam o submundo do México, os métodos no vídeo combinam com a fama e crueldade dos Viagras. Sua ascensão foi marcada por uma violência cada vez mais extrema contra inimigos. Decapitar, desmembrar, tornaram-se marcas registradas do cartel e são usadas para aterrorizar comunidades e forçá-las a desistir. Civis tornaram-se danos colaterais nas lutas de poder dos narcotraficantes, que querem tomar a conta de Guerrero. Los Viagras esmagaram a resistência ao atacar não apenas traficantes rivais, mas também policiais, repórteres, promotores e funcionários eleitos que se opunham a eles. Prefeitos e conselhos municipais renunciaram em massa para evitar conflitos com o cartel. Assim como os vídeos de terrorismo do Estado Islâmico, as filmagens sádicas foram criadas tanto para controle interno quanto para intimidação externa. A circulação das cenas de assassinato enviou a mensagem de que a cooperação com as autoridades seria enfrentada com resultados horríveis. Os métodos de Los Viagras mostravam conformidade através do trauma. No entanto, enquanto Los Viagras pareciam os suspeitos mais prováveis, a certeza sobre os perpetradores permanecia incerta, assim como todos os detalhes em torno do vídeo sinistro. Quase nada se sabia sobre os 2 homens mortos, ou que levou a tanta crueldade contra eles, sem investigação criminal ou relatos oficiais. A
Apenas o infeliz vídeo restava para mostrar-nos essa tragédia. A história minando a autoridade do Estado e perpetuando um ciclo de violência e impunidade. Você já se perguntou até onde os cartéis de drogas vão para enviar um aviso mortal? Quando o pai e o filho cruzaram o caminho do notório cartel Los Viagras, fizeram com que eles descobrissem quem eles são da maneira mais horrível já imaginável. Nos últimos anos, os cartéis mexicanos ceifaram mais de 150 mil vidas através do seu comércio ilegal. O número de mulheres presas aumentou dramaticamente nos últimos 25 anos, e este número quase dobrou, passando de 40 mil mulheres no início dos anos 2000 para mais de 74 mil mulheres presas na região em 2011. Embora as mulheres ainda sejam uma minoria nas prisões, representando 6% da população encarcerada da América Latina, o número de mulheres atrás das grades está a crescer desproporcionalmente em comparação com os homens. E graças a esses cartéis, a maioria dessas mulheres estão na prisão por crimes de vender substâncias ilegais e venda de armas para cartéis. Também, os cartéis contratam sicários ou assassinos de aluguel, mas nos últimos anos, esses cartéis começaram a contratar assassinas femininas, conhecidas como sicárias. Também sentem sede e fome de matar muitas pessoas. Sicárias postam suas fotos em redes sociais. Elas também exibem seu dinheiro e até mesmo tigres. A maioria dessas mulheres não está presa por comércio ilegal em grande escala ou por crimes extremamente violentos, mas sim por crimes pequenos ligados ao microcomércio ilegal. Embora existam algumas exceções, as mulheres muitas vezes entram no comércio de substâncias ilegais como pequenas mulas e têm poucas hipóteses de progresso em termos de rendimento econômico e de poder de decisão. As mulheres estão presas num ciclo de pobreza, crime devido à sua pouca mobilidade social nesses países. Joana nasceu em Jalisco, no México. Muito jovem, ela se envolveu romanticamente com um cara de mais de 20 anos de idade, e ela só tinha 15. Joana teve um filho e o pai da criança deixou. Joana ficou sem dinheiro e não podia alimentar seu filho. Então, ela começou a trabalhar nas ruas aos poucos. Ela conheceu um dos cartéis mexicanos mais avançados tecnologicamente, chamado de Los Zetas. Joana disse que trabalhava em um bar, onde os temidos Los Zetas cobravam 5.000 pesos quinzenalmente, mas quanto mais o negócio ganhava, mais os Los Zetas cobravam. E diziam: somos os Los Zetas, você tem que pagar se quiser continuar com seu negócio. Se o dono do bar não pagar e não fechar o bar, ele seria morto. O irmão de Joana se envolveu em uma confusão com um cartel, e ela descobriu que a esposa de seu irmão e o comandante dos Zetas havia matado seu irmão, sendo desmembrado e queimado. Uma tarde, quando encontraram o outro comandante dos Zetas, ele perguntou: você sabe onde está seu irmão? O que foi feito com ele? Ele foi torturado? Joana respondeu sim às duas primeiras questões, e não à última. O comandante dos Zetas disse: isso é bom, guarde esse consolo. Você e sua mãe sabem onde chorar, onde levar uma flor. Além disso, você sabe que eles não o torturaram. O comandante disse isso para consolar Joana. Joana disse mais nada depois e se juntou ao cartel. Como a maioria dos países da América Central e do Sul, mais de 80% das mulheres são presas por crimes ligados ao comércio ilegal, e Joana escolheu seguir essa carreira para sua vida. Joana encontrou uma maneira de ganhar dinheiro com eles. Ela foi incorporada ao cartel muito jovem. No início, Joana tinha suas pequenas responsabilidades, mas agora Joana estava oficialmente envolvida com o cartel Los Zetas e recebeu o título de halcônio. Ela deveria ficar de olho nas gangues rivais e na polícia para que os outros membros dos Zetas não sejam pegos. Mas mesmo assim, isso não era um caminho fácil, pois quem queria pisar em cima dela disse que se ela não fizesse bem seu trabalho, ela seria acorrentada e alimentada com apenas um taco por dia. O terror era horrível e traiçoeiro, já que os Zetas usavam isso para operar seu poder. Como todo trabalho no cartel, você começa a ter mais responsabilidades, e ela era ainda uma adolescente, quando viu um membro do cartel Los Zetas quebrar a cabeça de uma pessoa com uma mace. Apavorada, Joana lentamente se tornou dessensibilizada à violência. Ela foi então honrada com um apelido e passou a ser chamada de La Peque, ou A Pequena.
talvez por causa de sua estrutura ou idade. Após estar constantemente expostas aos assassinatos diários mais violentos, sua dessensibilização se transformou em algo pior. Ela começou a sentir atraída pela violência. Juana agora era uma membra respeitada no cartel dos Los Zetas e foi promovida a sicária. No entanto, a história não termina aí. Em um blog recente que Juana escreveu de dentro da prisão, ela deu detalhes bastante gráficos e horripilantes sobre sua trajetória como sicária. Ela disse que a visão de sangue era magnética para ela. Após matar sua vítima, ela decapitava a pessoa e se banhava no sangue. Juana também bebia os líquidos da vítima enquanto ainda estavam quentes. Mas não era só isso. Alguns membros do cartel dos Zetas também tinham o hábito de se masturbar com o cadáver da vítima após matá-la. Juana usava a cabeça e outras partes do corpo para manter relações íntimas com o cadáver. Juana não é nada assustadora. Muitos desses sicários e mulas de cartéis frequentemente postam suas fotos nas redes sociais. Em uma foto, Juana aparece como uma modelo de uma empresa de armas. Ela tem cabelos ruivos, um belo biotipo e um sorriso inocente. A única coisa perigosa nessa fotografia é que Juana está segurando uma metralhadora em sua mão. Fora a arma, tudo em Juana parece normal. Em alguma dessas fotos podemos ver que ela quer ser vista como uma ameaça. Afinal, Juana confessou ter matado 5 homens, bebido seus líquidos quentes e derivado prazeres íntimos de seus cadáveres. Em 2016, ela foi capturada após matar 5 homens e condenada à prisão na Califórnia. Em seu blog, ela deu detalhes grotescos e emocionais de sua vida. Desde que eu era uma garotinha, fui uma rebelde, e depois me tornei uma viciada em substâncias e uma alcoólatra, escreveu Juana, lançando luz sobre o motivo pela qual foi atraída pela vida do cartel. Mas esses casos ficam ainda mais distorcidos. Ela também escreveu em seu blog que, após ver uma cabeça esmagada com uma massa, sentiu que estava marcada para sempre. Lembro-me de sentir tristeza e pensar que não queria acabar daquele jeito, disse Juana. Talvez tenha sido o medo que a levou a se tornar tão perturbada quanto seus amigos do cartel para evitar ser abusada ou assassinada. Mas, à medida que você continua a ler seu blog, instantaneamente percebe o quão depravada ela é. Ela continua: eu me sinto excitada por isso, me esfregando no sangue e me banhando nele após chutar uma vítima, e até bebi o sangue enquanto ainda estava quente. No entanto, essa não é o fim de sua história. Juana tem planos para si mesma no futuro. No final de seu blog, ela escreve: quando eu sair da prisão, poderia voltar a trabalhar com o cartel, mas não quero. Isso me serviu como uma experiência, e não tanto por causa do confinamento. O confinamento não te destrói. As experiências pessoais que você viveu enquanto estava em confinamento te acabam. Aqui na prisão, meus pais morreram, mas quando eu sair daqui, sairei com uma mão na frente e outra atrás. Estarei em grande necessidade financeira. E quem vai me pagar 8.000 pesos por dia apenas para ficar na rua por 4 horas? É sempre tentador voltar. Juana ainda tem sorte por ter se tornado uma sicária. Na maioria das vezes, as mulheres em cartéis são submetidas a papéis perigosos e vitimizantes. Sejam jovens ou idosas, as mulheres transportam substâncias ilícitas amarrando em seus corpos, engolindo cápsulas plásticas cheias dessas substâncias ou inserindo essas cápsulas em seus corpos. Isso se torna fatal se as cápsulas cheias de substâncias se romperem dentro do corpo. O dinheiro que elas recebem por fazer isso é extremamente baixo. Uma mulher que trabalha como mula de baixo nível pode ser sujeita a uma sentença de prisão máxima devido a rigorosas leis antidrogas na América Latina. No entanto, a questão permanece: por que os cartéis contratam assassinas? Há muitas respostas para essas perguntas. Alguns pesquisadores dizem que, nos últimos anos, muitos homens morreram e a maioria de suas esposas ficou viúva e sem dinheiro. Essas mulheres viúvas contribuem para o legado de seus maridos, e existem outros motivos também. Nesta economia em declínio, onde as pessoas estão perdendo o emprego e gastar dinheiro se tornou um problema, esses cartéis de drogas oferecem uma quantidade considerável de luxo às pessoas. Mas esses cartéis geralmente não contratam pessoas educadas. Elas contratam pessoas vulneráveis que fariam qualquer coisa por dinheiro, e é nesse espaço que essas assassinas geralmente se encontram. Muitas dessas mulheres são sequestradas de suas casas quando ainda são muito jovens, ou vêm de um lugar onde não tem apoio emocional ou mental da família, ou vêm de ambientes de extrema pobreza. Muitas assassinas têm maridos abusivos ou fugiram de casa e têm bebês para alimentar. Os cartéis lhe dão dinheiro, liberdade, fama e até uma posição de destaque no mundo do crime. Mas
Os crimes cometidos por Juana são muito mais do que apenas ser uma mula. Esta é a história de uma menina inocente que foi atraída para a vida no cartel e levada ao caminho mais sombrio que você pode imaginar. Quem são Los Zetas e como eles chegaram ao poder? Na década de 90, eles têm sido um dos cartéis mais organizados, devido à sua formação profissional. Por mais surpreendente que possa parecer, este cartel começou no exército e fez o juramento de lutar contra os cartéis de drogas. No entanto, depois de serem treinados pelos militares mexicanos e norte-americanos, alguns deles desistiram e partiram para se juntar ao cartel do Golfo, em troca da enorme soma de dinheiro que lhes foi oferecida. Uma parte do cartel do Golfo migrou mais tarde e se tornou os Los Zetas. Saw was a change in the way drug cartels fought with violence. It was no longer those gang members with shaved heads and tattoos fighting with pistols and knives. It was militarized style, fighting like military units. And once they did it, this was spread across to every cartel in Mexico. São um dos cartéis que começaram a mostrar desumanidade através de seus vários atos de tortura, que inspiraram outros cartéis a aumentar seus níveis de brutalidade. O falecido George Grayson foi professor no College of William, em Mary, e estudou o cartel de perto. Ele disse que Los Zetas liderou a brutalidade entre todos os outros cartéis. O sadismo era a marca deles. Mesmo os Sinaloas agora estão decapitando pessoas. Você tem que acompanhar os jornais. Você tem que ter credibilidade no cartel, sendo conhecido como a organização criminosa mais cruel e selvagem das Américas. E suas atividades não se restringiram apenas ao tráfico de entorpecentes. Eles agiam como militares enlouquecidos, assumindo o controle de vários territórios mexicanos. Eles não eram nada parecido com os outros cartéis, e sua desumanidade também os diferenciava de qualquer outro cartel. To take over the local drug selling, shaking down, kidnapping, stealing cars, selling pirated goods. They started taking over corrupt trade unions. So it wasn't just a fight about the drug trade of the United States. It was a fight about controlling every inch of territory and all of the businesses in this territory. Então, como e por que foram criadas cozinhas de torturas? O governo mexicano declarou guerra aos cartéis em 2006, desencadeando a violência. Estima-se que a vida de cerca de 200 mil pessoas tenha sido brutalmente ceifada. Desde então, mais de 30 mil pessoas estejam desaparecidas. Se este número já fez você ficar zonzo, calma, que isso é só o começo. Os atos de tortura feitos por essa gangue farão você perder a fé na humanidade. Os Los Zetas tinham muitas zonas operacionais espalhadas por todo o país. É relatado que eles tinham 12 celas, ou casas, onde levavam as vítimas para interrogar, aterrorizar ou simplesmente para levar suas vidas. A polícia soube pela primeira vez sobre uma dessas cozinhas, quando um ex-policial e chefe dos Los Zetas, chamado Karim, foi preso em agosto de 2011. Ele forneceu informações sobre duas cozinhas em Poza Rica, que ficavam muito perto da Fazenda Galeira, que era outro centro para torturar pessoas, e o outro rancho ficava em São Fernando, usado para o mesmo propósito. Também tinha um enorme forno ao ar livre, como o de Galeira, que tinha sido usado para queimar cadáveres. Vários outros ranchos e cozinhas foram descobertos, e todos com restos mortais de vítimas saindo de pilhas de cinza. Então, o que acontecia dentro dessas casas? A técnica mais comum e brutal usada pelos líderes do cartel era transformar suas vítimas em sopa. Sim, você ouviu corretamente. A técnica do El Guiso, ou ensopado, garantia uma morte lenta e dolorosa para as vítimas dos Los Zetas. Embora o cartel tivesse usado todos os métodos brutais para torturar suas vítimas neste ponto, este método se tornou mais popular entre seus homens, sob o reinado de Miguel Ángel Trevino Morales, também conhecido como Z40. Os membros do cartel derramavam ácido sulfúrico concentrado e água em grandes barris, até o ponto onde o líquido começava a ferver e borbulhar. Depois que o líquido estava pronto, as vítimas entraram nele. The way that he would dispose of these bodies is he would, for lack of a better word, he would liquefy the remains of the bodies in vats of chemical
substance. O líquido gradualmente desgastava seus corpos, e eles encontraram um fim trágico muito lento. A agonia que suportavam é inacreditável, e é difícil imaginar como alguém em sã consciência poderia gostar de fazer algo a pessoas inocentes. Algumas dessas pessoas também foram colocadas dentro de incineradores ou grandes caldeiras, enquanto eles ainda respiravam, afirmou o professor George Grayson. They also prepared guisos. These are stews where you take a member of the family and you put them in a pig boiler and you put gasoline on them and then you set a match to... Em 2011, quando as autoridades invadiram uma das 12 cozinhas usadas por losetas para torturar e até cozinhar suas vítimas, eles encontraram uma imagem angustiante dentro das paredes manchadas de vermelho do Rancho Galera, que tinha os horrores da brutalidade impressos neles, criando um ambiente perturbador. Era uma imagem para quem ousasse entrar em suas instalações. Fora do prédio havia um forno de tijolos ao ar livre. Embora seja tradicionalmente usado para fazer um prato de milho chamado zachaui, os membros dos losetas tinham um plano diferente em mente para o equipamento. Depois de infligir imensa dor às suas vítimas, os membros do cartel usariam fogo para se livrar dos restos mortais, para que não houvesse vestígios. Funcionários forenses entravam na casa, vestindo trajes de proteção e máscaras faciais, para evitar o fedor repugnante de restos mortais podres. Eles encontraram pilhas de cinzas no incinerador, junto com ossos, unhas e dentes enterrados nele. As palavras para zachaui agora têm um significado totalmente novo para os moradores locais. Em outro relatório, descobriu-se que um dos ex-líderes dos losetas, Heriberto Lazacano, que costumava colocar a carne de suas vítimas em seu tamalês, que seria uma massa de milho, e após isso ele comia. O cartel também teria tirado a vida de uma menina de 6 anos na frente de seus pais, como método de tortura. Os losetas também é famoso por sequestrar aleatoriamente imigrantes que estavam de passagem pelo México para chegar aos Estados Unidos. Eles são levados para um dos esconderijos secretos e usados para cobrar resgate de suas famílias ou parentes nos Estados Unidos. Eles passam por imensa dor e sofrimento antes que o dinheiro chegue. Em 2011, os losetas sequestraram 139 imigrantes e os levaram para a fazenda em São Fernando, onde torturaram e tiraram suas vidas. Eles supostamente suspeitavam que aquelas pessoas poderiam se tornar recrutas do cartel do Golfo, o que levou eles a tomar medidas tão brutais. No entanto, foi mais tarde revelado que os imigrantes não tinham qualquer relação com o cartel e estavam apenas de passagem pelo México. No início de 2010, membros do cartel sequestraram 72 imigrantes e levaram-os para uma fazenda, pedindo-lhes dinheiro. Todos eles acabaram perdendo suas vidas, depois de suportar as brutalidades dos membros do cartel. Em 2009, as autoridades mexicanas solicitaram que a equipe de aplicação da lei e de ligação com a fronteira dos Estados Unidos com o México investigassem os casos de centenas de desaparecidos. Pessoas na área da fronteira formaram uma equipe com os investigadores forenses da FBI e encontraram barris que levaram a Santiago Meza Lopes e Joana Cartel. Obviously, our initial objective, we don't know what we're looking at. We've never seen anything of this magnitude in the States or anywhere else, so we don't know what to expect. A equipe descobriu 4 barris enterrados no solo, que continham substâncias sólidas e semissólidas, com alto nível de pH, e alguns travesseiros, cobertores e muitos ossos humanos. Each barrel is handled with immense caution. Okay, is it safe? Okay. Não é só isso, eles também encontraram barris de plástico semelhantes espalhados pela cidade, que continham restos humanos na forma de ensopado com mensagens arrepiantes
gravadas na parte externa dos barris de plástico. Some similar barrels that they discovered in other parts of the city, these are other barrels, but these actually have a message on them saying this is what will happen to the engineer and all of those who are with him. We're gonna make them into stew. Como mencionado, provavelmente foi realizado por um cartel diferente, mas é bastante evidente onde eles aprenderam a técnica com os membros dos Losetas. Eles queriam transmitir sua mensagem de todas as maneiras possíveis, mesmo através de métodos tão hediondos e horríveis. O que as autoridades estão fazendo a esse respeito? Bom, eles fizeram algum avanço para evitar esses incidentes em 2022. As autoridades forenses desenterraram um pedaço de terra nos arredores de Nuevo Laredo, que é usado por cartéis como local de extermínio. Eles encontraram pilhas de ossos e partes de corpos escondidas dentro da terra. Os funcionários envolvidos neste caso disseram que esses casos estão sempre se acumulando e eles não conseguem ver o fim disso. Cerca de 100 mil pessoas estão desaparecidas e suas famílias temem que já tenham sido mortas pelos cartéis. Estudantes, trabalhadores locais, imigrantes estão desaparecendo regularmente e seus familiares foram forçados a ir às ruas em busca de resposta. Os moradores forçaram as autoridades a revistar o Rancho La Gaia 4 vezes desde 2017 e cada vez descobriram novos restos mortais de ossos e crânios de adultos e crianças, roupas rasgadas, pregos, dentes. Alguns foram carbonizados e outros estão intactos. O governo tem informações sobre as cozinhas precárias desde 2011, mas nenhuma ação foi tomada contra as brutalidades. O envolvimento de vários policiais corruptos também foi descoberto, o que as autoridades superiores geralmente ignoraram. O mundo inteiro precisa saber que as pessoas foram dissolvidas em ácido no México, e isso aconteceu porque o governo permitiu que isso acontecesse. Para eu continuar trazendo esse conteúdo que é extremamente boicotado pelo YouTube, peço que se inscreva no canal e, se possível, pode enviar uma mensagem para mim por qualquer valor no Pix, usando este QR Code, já que este conteúdo é muito raro monetizar. No México, há um grande problema de pessoas desaparecidas. Embora o governo mexicano tenha tentado acabar com este problema, ainda continua um problema cada vez maior que suscita críticas de todo o mundo. Só em 2020, o governo mexicano informou havia cerca de 100 mil pessoas desaparecidas até o final do ano, mas esse número poderia ter sido muito maior, porque nem todos os casos foram relatados nos últimos anos no México. Uma parte significativa dos relatos de pessoas desaparecidas parece ter a ver com crimes cruéis contra mulheres que ganharam o nome de feminicídio no México, tornando-se um dos lugares mais perigosos para meninas e mulheres simplesmente existir. A minha hija, el 21 de febrero del 2018, la mataron, le destrozaron la cara. Em 2021, houve 3.750 homicídios de mulheres, 1.400 dos quais foram classificados como feminicídios. Estes altos números geraram indignação entre muitas mulheres mexicanas, que acreditam que as autoridades não estão fazendo o suficiente para proteger as mulheres no país. Um desses casos horríveis foi o caso de Ariadna Lopes, carinhosamente chamada de Ari. Aos 27 anos, mãe de uma linda menina de 5 anos, era amada por todos que entravam em contato com ela. Infelizmente, sua vida tomou um rumo trágico quando ela desapareceu de sua casa em 30 de outubro de 2022. Seu corpo, sem vida, foi encontrado mais tarde à beira de uma rodovia em Morelos, no México. Where Lopez was found has one of the highest rates of femicide in the country. Que aclaren la verdad. Ni ellos, ni ustedes, ni nosotros, ni Ari nos puede contar qué realmente fue lo que pasó. As autoridades afirmaram que ela morreu de intoxicação alcoólica, mas com base nos arranhões e feridas defensivas em seu corpo, a família e os amigos de Ari acreditam que ela foi uma das muitas vítimas de feminicídio no México. O desrespeito das autoridades e o desejo por respostas levaram a comunidade de Ari a realizar uma marcha massiva para chamar mais atenção para seu caso. Hundreds demanding justice for yet another woman killed in Mexico. Centenas de pessoas exigindo justiça
para outra mulher morta no México agora. A grande maioria desses casos está ligada ao crime organizado. Na maioria das vezes, o cartel rapta uma pessoa que considera culpada de algum ato hediondo contra a organização. Então, faria essa pessoa passar por um mundo de dor numa tentativa para usá-la como exemplo. Por outro lado, alguns cartéis sequestram pessoas para seu próprio prazer. A razão aparentemente para eles fazer isso é para incutir medo na comunidade. Infelizmente, no caso de Maria Fernanda Garcia Alves, de 16 anos, seu sequestro ocorreu nas mãos do cartel. Quando este caso foi explanado, muitos outros argumentaram que ela não era completamente inocente. No entanto, ninguém merece o tratamento trágico que Maria teve que suportar. Maria Fernanda Garcia Alvarez, uma vibrante mulher de 16 anos, cheia de sonhos, encontrou-se presa nas garras de um horror inimaginável. Poucas informações sabe-se sobre a vida de Maria antes ou depois de seu desaparecimento. Ela foi dada como uma desaparecida por sua família em 15 de junho de 2021, em Toluca, México, vista pela última vez um dia antes com um jovem de cabelos escuros, cuja identidade ainda permanece desconhecida. Sua foto foi divulgada ao público. Cartazes também foram feitos com a foto de Maria e uma descrição da última coisa que ela foi vista vestindo. Tudo na esperança de alguém em Toluca ter visto ela. Sua família e amigos mantinham a esperança de que ela seria encontrada e devolvida inteira, mas esse sonho foi rapidamente destruído. 5 dias após seu desaparecimento, em 20 de junho de 2021, um vídeo arrepiante de sua execução foi divulgado ao público. Nos primeiros 50 segundos do vídeo, podemos descobrir que a jovem Maria foi enviada para o cartel para se infiltrar neles e possivelmente reportar aos seus superiores. Enquanto ainda não sabemos para qual cartel ela trabalhava ou quem era o cartel rival, sabemos que este caso foi 100% feito pelo cartel. O vídeo horrível foi filmado pelos algozes de Maria e serviria como um lembrete permanente de sua agonia. À medida que se espalhava como um incêndio pelos cantos mais sombrios da internet, o mundo testemunhou sua dor, provocando ondas de choque, de indignação e desespero. Agora sua família iria ser forçada a reviver a tortura que seu ente querido foi forçado a aguentar. Antes de ver, recomendo que não procure por este vídeo. É extremamente horrível e no vídeo vou falar sobre conteúdos gráficos. Fique apenas se tiver coragem. No vídeo, vemos Maria sentada em uma área arborizada, no que parece ser uma pedra, e com as mãos amarradas atrás das costas. Desde o início, tem o olhar absolutamente aterrorizado em seu rosto. 3 membros do cartel a cercavam, com uma faca na garganta, outro com uma arma na têmpora e um terceiro como cinegrafista. O vídeo teve cerca de 2 minutos e 30 segundos de duração. Nos primeiros 50 segundos, mostra Maria sendo interrogada em espanhol, mas temos uma tradução para você. O interrogador que mascarou sua voz com uma sobreposição robótica perturbadora, começou exigindo saber o nome dela. Ela respondeu, Maria Fernanda Garcia. Ela foi questionada sobre quem a enviou para se infiltrar neles, respondendo com Fernando Mendonça. Maria foi então questionada sobre quem planejou tudo o que ela fez. Ela nomeia o nome de Fernando e Francisco como os mentores do plano. Então, o interrogador pergunta a ela os nomes ou apelidos de qualquer outra pessoa que se infiltrou neles. Possivelmente na tentativa de salvar sua própria vida, Maria falou os nomes, o nome de Oscar e outro nome inaudível. Na pergunta final que lhe foi feita, perguntaram para quem ela relatou todas as informações. Maria respondeu que contou para Fernando, e um dos sicários diz, agora você verá se quer brincar conosco. E a morte lenta e agonizante de Maria começou com aquela declaração final do membro do cartel. Também não está claro quem eram seus sequestradores. No entanto, com base no interrogatório, é seguro presumir que a jovem Maria se envolveu em uma teia de drama de cartel. Não vai mentir, algumas pessoas até disse que ela não era tão inocente assim. Maria não era apenas mais alguém do cartel inimigo, mas era uma criança. Independentemente do que ela pode ter feito em sua vida, não deveria ter terminado desta forma. Quando seu interrogatório terminou, Maria podia ser ouvida implorando por sua vida. Seus gritos de gelar o sangue puderam ser ouvidos, enquanto o carrasco claramente inexperiente a cerrou com uma arma cega. Sua tortura era interminável e levou cerca de 1 minuto e meio
para Maria finalmente sucumbir aos ferimentos. O corpo de Maria pode ser visto tremendo tanto com o choque que o outro homem a segurou para parar seu movimento e cobriu sua boca para abafar seus gritos. Agora ficou claro que os agressores de Maria eram inexperientes, o que tornou a provação ainda pior. Para usar uma lâmina cega significava que havia mais fricção sendo usada para cortar Maria. Isso significava que o que ela suportou foi muito mais doloroso do que qualquer um poderia imaginar. Conscientemente, durante toda a provação, um dos agressores colocou a mão sobre sua boca e nariz para abafar seus gritos. Isso significa que Maria provavelmente estaria sufocando lentamente. Além de tudo mais, enquanto o ataque acontecia, no tom dos gritos de Maria, ouviu a mudança quando sua caixa de voz foi cortada. Quando seus agressores perceberam que eles estavam demorando muito, eles começaram a espetá-la no torso e no pescoço, devido à cegueira da arma. Esses ferimentos não foram tão eficazes quanto os agressores poderiam ter pensado. Não apenas isso, mas nenhum dos ferimentos iniciais foi fatal. Isso significava que Maria estaria sangrando lentamente enquanto havia um ferimento aberto em seu pescoço, e seu oxigênio estava sendo restrito no final. O agressor fez uma última punção na garganta de Maria. Um barulho comovente pode ser ouvido quando a arma atingiu o osso, e um som borbulhante escapou quando ela deu seu último suspiro. Mas isso não foi tudo para o vídeo horrível. Doentemente, seu agressor pôde ser ouvido respirando pesadamente, como se ele tivesse acabado de correr uma maratona. Então, eles podem ser vistos brevemente mostrando um sinal de paz para a câmera, como se estivessem orgulhosos do que tinham acabado de fazer. É claro que este vídeo dividiu a internet em alguns tópicos de bate-papo. Alguns dos espectadores foram vítimas, culpando eles e se perguntando como Maria se envolveu com um cartel com apenas 16 anos. A família dela estava envolvida ou ela apenas fez amizade com as pessoas erradas? O consenso geral é que ela tomou uma má decisão ao se envolver com essas pessoas, e isso foi consequência de suas ações. Agora, os comentários insensíveis não levaram em conta o fato de Maria ainda ser uma criança e poder facilmente ter sido desviada, especialmente porque ela cresceu no México, a terra da violência dos cartéis, onde o narco é lei, e por isso que todos os outros que ouviram sobre o caso e viram o vídeo ficaram cheios de raiva. Eles ficaram enojados que alguém pudesse ter feito isso com alguém, muito menos com um menor. Maria foi tratada como um animal, e sua morte foi classificada não apenas como um ataque de cartel, mas como mais um caso de feminicídio no México. Não sabemos o que aconteceu antes ou depois, mas ela foi encontrada no freezer de uma casa em Zapopan, se tornando mais uma menina assassinada no México. No mundo dos cartéis de drogas, a violência para chegar ao topo está completamente interligada. Quanto mais brutal você é e quanto mais você intimida seus inimigos e manipula as autoridades, mais forte você fica. O caso de El Chapo não é diferente. Quando ele começou a trabalhar para o cartel de Guadalajara no final dos anos 70, ele se tornou famoso por fazer túneis de última geração, mas também era famoso por sua política de tolerância zero para traidores. Aos seus olhos, traidores eram qualquer pessoa, desde um funcionário que não entregou as mercadorias até um policial que não aceitou os subornos do cartel. Sua política de tolerância zero significava que esses homens seriam torturados e mortos. Para ele, esta era a única punição possível. Com o passar dos anos, El Chapo estabeleceu seu próprio cartel de Sinaloa e fez seu nome como um dos homens mais brutais que existiram nessa terra. Em 2008, surgiria um vídeo que deixaria até os detetives mais experientes em choque total. Este era um homem conhecido como Israel Rincón Martínez, mais conhecido como El Guacho. Yo estoy con su hermano, le dijo, y con el señor. No, aquí que no va a estar aquí con el Chapo, con la prima, dijo. Aquí no va a estar con la prima, dijo. ¿Usted va a estar con mi hermano o no va a estar con nadie a la verga? Me dijo. Oiga, le dije, pero ¿por qué está pasando? Así como le estoy diciendo, me dijo, a la verga, dijo. O va a estar para acá con nosotros, o si no, diga de una vez. Israel costumava trabalhar para o cartel de Sinaloa, mas na época em que El Chapo estava em uma guerra total contra o cartel de Beltrán Leiva, isto era normal na maioria das vezes. Os cartéis estão lutando entre si por poder e rotas de contrabando. O que também é normal é que, às vezes, sicários mudam de lado durante as guerras. Foi o que Israel fez com El Chapo. Isso foi a traição suprema para ele.
Pouco depois de saber sobre isso, El Chapo mandou sequestrar Israel e levá-lo para um de seus esconderijos. Israel foi submetido a alguma das torturas mais cruéis já imaginadas, e o pior é que El Chapo estava lá assistindo junto com seus filhos mais velhos. De fato, Los Chapitos foram criados desde muito jovens para se tornar pessoas aterrorizantes. Rincon foi eletrocutado e seus dentes foram removidos com alicates, até ele desmaiar. Foi quando um médico interveio, reanimando Israel, para que ele sentisse cada minuto de tortura. Foi revelado mais tarde, durante o julgamento, que esse era um dos procedimentos padrões de tortura de El Chapo. Ele sempre tinha um médico em sua folha de pagamento, para garantir que suas vítimas de tortura vivessem mais. Israel foi submetido a alguma das torturas mais cruéis imaginadas, e o pior é que El Chapo estava lá assistindo junto com seus filhos mais velhos. Israel foi torturado até morrer, e tudo foi filmado e carregado para espalhar o medo online. Os rivais de Sinaloa tinham que saber com quem estavam lidando. Isso aconteceu no final dos anos 2000, quando El Chapo estava foragido. Ele escapou da prisão no México em 2001 e se escondeu nas montanhas, permanecendo fora de vista por 13 anos, até ser preso em 2014. No entanto, El Chapo não conseguia resistir a ver seus inimigos sendo torturados e mortos. Isso podia significar uma coisa: ele gostava de ver os outros em dor. Foi durante outros julgamentos que os piores métodos de tortura de El Chapo foram revelados. Em 2017, El Chapo foi julgado nos Estados Unidos por uma infinidade de acusações, entre elas assassinato, lavagem de dinheiro e, claro, dirigir o cartel de drogas mais poderoso do México. Uma longa lista de ex-membros de Sinaloa testemunhou contra ele. Finalmente foi a vez de Israel Valdez Rios, também conhecido como Memins, o último testemunho cooperante chamado pela acusação para testemunhar contra Guzman, o último de uma série de antigos amigos, associados e subordinados a apontar o dedo para Guzman, desde que seu julgamento começou em novembro. Memin foi o guarda-costas de El Chapo por muito tempo antes de decidir traí-lo. Seu testemunho contra El Chapo foi tão gráfico que o juiz Brian Cogan o interrompeu uma vez dizendo: "Podemos ter menos narrativa, por favor?" Em 2006, os homens de El Chapo trouxeram um membro de um cartel rival para um de seus esconderijos nas montanhas e o interrogaram sobre seu cartel. Quando chegou ao local de El Chapo, o homem já estava coberto de queimaduras feitas com um isqueiro de cigarro e um ferro de passar roupa. El Chapo reclamou sobre sua condição e depois o colocou no gelo em um galinheiro, deixando lá por dias até que suas feridas começassem a infeccionar. Contamos ao Sr. Joaquim que este homem tinha um mau cheiro, porque estava se decompondo de certa forma. De vez em quando, El Chapo lhe fazia perguntas sobre seu cartel. Quando o homem não dava a resposta que El Chapo queria ouvir, El Chapo atirava nele, mas não em uma área letal. Somente depois que o homem estava mais perto de ser um zumbi do que um ser humano, El Chapo estava pronto para matá-lo. E Memin disse: "Ele me fez cavar um buraco e depois arrastar o prisioneiro até a borda do buraco. Após fazer várias perguntas, El Chapo atirou nele e o empurrou para o buraco. O prisioneiro ainda estava vivo e ofegante quando El Chapo o enterrou. Observando ele, parecia estar orgulhoso de si mesmo. Um ano depois, El Chapo recebeu um presente de seus sicários. Eram 2 homens dos Lozetas. Segundo Memin, El Chapo os espancou pessoalmente por horas, até que estavam tão moles quanto bonecos de pano. Seus ossos estavam totalmente quebrados, eles não podiam se mover, e o Sr. Joaquim ainda os batia com um galho e sua arma também. Enquanto isso, El Chapo fez com que seus sicários preparassem as mortes dos homens. Guzman ordenou que seus homens cavassem um buraco sem saída, enchessem-no de madeira e acendessem uma fogueira. Depois de amarrar os Zetas na parte de trás de 2 ATVs, eles dirigiram os prisioneiros até a borda do buraco, onde os pistoleiros haviam feito uma fogueira ardente. Os homens estavam conscientes, pareciam assustados. Guzman, segurando um rifle de assalto, desceu do ATV e colocou o cano encurtado da carabina na cabeça de um dos Zetas e gritou: "A xingar a tu madre." Depois, El Chapo puxou o gatilho. Memins recebia cerca de 2.000 pesos mexicanos, o equivalente a $175 por semana. Em troca, ele dormia no chão à noite, ficava de plantão 24 horas por dia e montava guarda enquanto El Chapo realizava seus negócios mais obscuros. Às vezes mal comia. Mesmo quando o Sr. Joaquim descansava em sua cabana, eu tentava descansar um pouco, mas sempre tinha um
pequeno rádio comigo, e ele dizia: Memin, o que fulano disse? Ou, Memin, diga isso para fulano. Em janeiro de 2010, surgiu outra história, enquanto El Chapo ainda estava foragido. A guerra das drogas no México atingiu novos níveis de brutalidade no fim de semana, quando um membro de gangue foi morto e cortado em 7 pedaços como um aviso para os membros de um cartel. Para enfatizar a mensagem, o rosto da vítima foi cortado e costurado em uma bola de futebol. No segundo dia após o ano novo, o homem de 36 anos, Hugo Hernandes, foi sequestrado no estado de Sonora e levado para um dos esconderijos e casas de tortura de El Chapo. Alguns dias depois, seu torso foi encontrado em um container em Los Mochis. Outra caixa continha seus braços, pernas e crânio, mas nada comparado aos que os trabalhadores do município viram. O rosto de Hernandes costurado em uma bola de futebol, lixado em um saco plástico perto da prefeitura. Uma nota estava dizendo: Feliz Ano Novo, porque este será o seu último. Segundo relatos, El Chapo desmembrou o corpo de Hugo, removeu seu rosto e costurou na bola de futebol pessoalmente. Isso mostra o quão insensível El Chapo é. Ele não é apenas um empresário astuto do crime, mas também um criminoso monstruoso. No entanto, El Chapo nem sempre fazia o trabalho sujo sozinho. Durante o testemunho de outro membro de Sinaloa, foi revelado que El Chapo frequentemente empregava seu sicário de confiança, José Antônio Marufo, mais conhecido como El Jaguar. Ele fazia o tipo mais brutal de tortura. Certa vez, El Jaguar invadiu um casamento apenas para sequestrar o noivo, seu irmão e seu tio. Todos os 3 homens foram encontrados mortos na caçamba de uma caminhonete, abandonada alguns dias depois. O noivo era cidadão americano, e isso rendeu a El Chapo mais uma acusação grave pelos Estados Unidos. Não se sabe o que iniciou o conflito entre El Chapo e esse noivo, mas era sério o suficiente para destruir o casamento e a família, traumatizando a própria esposa pelo resto da vida. El Jaguar era um especialista em sequestro, tortura e assassinato, e ele sempre exibia orgulhosamente seus corpos mutilados nas ruas do México, para instilar o medo em seus inimigos. Ele deixava uma faixa presa ao corpo, alertando os cartéis rivais para não mexerem com Sinaloa. El Jaguar tinha uma sala de assassinato especializada em sua própria casa, à prova de som para que ninguém pudesse ouvir os homens gritarem ou implorarem por suas vidas. Ele até azulejou a sala e colocou ralos ao redor para facilitar a limpeza após o assassinato. Estes são os homens em que El Chapo confiava. Quanto mais violento você era, mais confiável você era para o cartel. Tristemente, ele colocou essa mentalidade em seus próprios filhos também. Em janeiro de 2023, Ovidio, o filho de El Chapo, foi finalmente preso por assassinato, lavagem de dinheiro e tráfico de grandes quantidades de pó branco, metanfetaminas e fentanil. Are known as Los Chapitos, the 4 most trusted sons of the world's most notorious drug kingpin. As the I-Team has reported for several years, federal drug investigators here in Chicago consider El Chapo's sons in charge of the Sinaloa cartel that remains this area's largest trafficker of heroin, cocaine, and methamphetamines. Ovidio e seus 3 irmãos, Ivan, Jesus e Alfredo, são considerados os novos líderes do cartel de Sinaloa, uma facção separada do antigo parceiro de El Chapo, El Mayo. Embora seu pai esteja preso para o resto da vida, desde sua prisão, o cartel de Sinaloa só fez mais dinheiro e os crimes pioraram ainda mais. De acordo com os registros governamentais, Los Chapitos são tão brutais quanto seu pai. Uma vez que a informação era obtida dos cativos, normalmente através de tortura, esses indivíduos eram mortos, sejam por ordem dos próprios Chapitos ou por eles mesmos, e os corpos eram descartados por toda a área. Enquanto muitas dessas vítimas eram baleadas, outras eram alimentadas vivas para tigres. Ivan e Alfredo possuíam tigres, e é seguro dizer que eles não eram mantidos em condições ideais. Quanto aos rivais que eles sequestravam, eles encontravam fins mais horríveis do que qualquer filme de terror pode mostrar. Em 2017, 2 dos filhos de El Chapo sequestraram e mataram 2 policiais federais mexicanos. O testemunho foi verdadeiramente chocante. Por aproximadamente 2 horas, membros do cartel torturaram as 5 vítimas inserindo um saca-rolha nos seus músculos, arrancando dos músculos e colocando pimentas ardidas em suas feridas abertas e nariz, antes de ser morto a tiros por Ivan Arquibado Guzman Salazar. Aparentemente, os métodos de tortura favorito de Los Chapitos incluíam choques e afogamentos, e eles fazem isso com qualquer um, sicários rivais, policiais e pessoas que não pagam suas dívidas. Para piorar a situação,
às vezes Los Chapitos testam a potência de seu fentanil em seus prisioneiros. A chefe da DIA, Annie Milgram, disse que morte e destruição são essenciais para toda a operação deles. O cartel de Sinaloa é uma rede que alimenta a violência e a morte em ambos os lados da fronteira. Como resultado de El Chapo e outros barões da droga como ele, muitas pessoas no México vivem com medo constante. Alguns até perdem suas vidas nas horríveis guerras de cartéis. Enquanto isso, outros cartéis, como o Jalisco Nova Geração, tornam-se ainda mais brutais para que possam competir com o Sinaloa. É difícil ver um fim para essa brutalidade, e El Chapo é parcialmente responsável por tudo isso.